Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez. Muito feliz aqui poder voltar a falar com você novamente, com todos. E o que nós vamos falar de um assunto interessante, vamos bater o papo, tá bom? Não é uma pregação e nem um ensino. Nós vamos conversar um pouco naquele bate-papo ao pé do ouvido, né? Ainda é cedo, né? De manhã ainda é bem cedo. Eu gosto de levantar cedo. Conforme já disse, aquela lousa ali é uma lousa improvisada de um vidro de máquina para carregadeira. Eu já falei no outro vídeo que eu ganhei esse vidro. Estava precisando comprar uma lousa e eu ganhei esse vidro aí. Eu pedi esse vidro a uma empresa onde eu atendo e prontamente o empresário me deu esse vidro. É um vidro de pá carregadeira, é um vidro temperado. Eu estou usando ele, fixei ele aqui na parede. Estou usando ele como lousa, né? Estava precisando. E esse desenho aqui é um desenho técnico do canal de elétrica, que eu também tenho. Lá eu passo informações, principalmente para os eletricistas iniciantes. Mas, amados, o assunto que nós vamos falar hoje é um assunto interessante. E deixa eu fazer a leitura que você vai entender o que eu quero conversar com você. Em Gálatas capítulo 6 tem uma passagem bíblica onde o apóstolo Paulo ele dá as últimas exortações e saudação. Olha, eu quero dizer para vocês que quando se fala, muitas pessoas confundem exortação com puxão de orelha, tá? Exortar é aguçar o seu entendimento para uma determinada coisa. Você exorta alguém. Exortar é uma coisa que você abrir a mente de alguém, não é? A palavra exortar, ela não vem depois do ocorrido, ela é antes, entendeu? Ó, exortar significa o quê? Vamos ver aqui. Exortar, você pode olhar aí no Google, no dicionário que tem no Google também, e na língua portuguesa, que ele é um verbo transitivo direto. Ou seja, exortar é dar estímulo, animar. E quando ele é bitransitivo, significa induzir alguém a fazer, a pensar ou pensar em determinada coisa, persuadir, convencer. Então, exortar não é puxão de orelha. Quando alguém vai lá no microfone e um pregador ou um ensinador, um ministrante, ele é incisivo nas palavras que ele está dizendo, ele não está... Alguém fala assim, nossa, fulano exorta demais, mas a pessoa talvez não sabe o significado da palavra exortar. A palavra exortar significa estimular, animar, ou fazer você pensar em algo bom, ou em alguma coisa que possa te ajudar. Essa é a finalidade. Então, olha só, o apóstolo Paulo, ele diz, capítulo 6 de Gálatas, tá? Aos cristãos da Galácia, ele escreve essa carta. Então ele dá as últimas exortações, né, que ele dá aos irmãos. E numa dessa parte da exortação dele, ele no versículo 7 do capítulo 6, ó, Gálatas 6 e 7. Esse ponto aqui, o que ele fala? Não erreis. Ele adverte, exorta, ele chama a atenção daqueles crentes para esse entendimento. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Agora, o ponto importante dessa fala de Paulo está na segunda parte do versículo 7. Porque tudo que o homem semear, ó, isso também
ceifará. Você conseguiu entender? Ele já está dando as últimas exortações aos irmãos lá, aos Gálatas, à igreja. Olha, irmãos, cuidado. O que está dizendo logo no primeiro versículo? Primeiro versículo do capítulo 6. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Você está entendendo? Por quê? Vamos entender que existem situações, conflitos até, em que certas pessoas se metem, que o outro, ao invés de entrar numa condição de apaziguador, ele joga gasolina. Isso que Paulo está falando. Tem gente que gosta de ver o circo pegar fogo. Quando chega no verso 2, o que ele fala? Levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Ó, verso 3. Porque se alguém cuidar ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Olha a conversa de Paulo. Olha o verso 4 que ele diz. Mas aprove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro. Se a obra é sua, como é que a glória vai ser do outro? Né? Porque cada qual levará a sua própria carga. Mesmo que nós, quando você volta no verso 2, levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Por que isso? Porque tem momentos que nós temos que segurar o nosso próximo para que ele possa caminhar. Às vezes ele está fraco, às vezes ele está vivendo um momento difícil na sua vida, que precisa do nosso apoio, da nossa atenção, que precisa da nossa compreensão, do nosso entendimento. E quando chega no verso 6, o verso 7, já que o verso 6 está dizendo o quê? E o que é instruído, olha só, na palavra reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Está entendendo? Ou seja, que a pessoa que foi instruído para o bem, essa pessoa precisa ter em consideração aquela pessoa que o instruiu, que o ajudou a chegar a algum lugar. Como é que pode você... a gente vê muito isso no cotidiano. Uma pessoa ajuda muito uma pessoa, mas quando chega a hora que ela precisa, aquela pessoa sai de cena, não lhe dá atenção devida, não é misericordioso. Quando chega no verso 7, aí Paulo já dá uma ênfase, que não erreis. 2 pontos. Deus não se deixa escarnecer, ponto e vírgula. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Se a pessoa semeia a morte, se ela assassinou alguém, ela está na mira também. O ladrão também. O adúltero também. O fornicário também. Aquele que é falso também está semeando falsidade. O que semeia contenda, colherá contenda. Né? O que diz o verso 8? Porque o que semeia na sua carne ceifará corrupção. O que a nossa carne pede? O que a minha carne pede? Existe um conceito hoje no meio dos cristãos atuais, porque eu não sou um cristão desta geração, eu sou um cristão da geração lá de trás. Eu aceitei Jesus muito novo e sempre aprendi que
Precisamos respeitar o próximo, o respeito ao próximo. Só que os cristãos atuais estão aprendendo muito mal. É como se eles estivessem extasiados momentaneamente e aquele efeito durasse 2, 3 horas só, dali para frente a vida deles fosse em outra. Só que eu aprendi que nós temos que levar uma vida constante diante de Deus, sempre, procurando melhorar sempre. E a maioria dos cristãos atuais, não estou dizendo todos, que não se atentam à palavra de Deus, ele mesmo aceitando Jesus e professando o nome de Jesus, eles têm corrupção. Porque alguns aceitam o adultério dizendo que isso é normal. A fornicação, os múltiplos namoros, ter vários parceiros. Por que se corrompemos? Por causa do desejo da nossa carne. Porque quando nós se aproximamos de Deus, Ele é Espírito. Isso está escrito no livro de Romanos, capítulo 8. Que aquele que realmente quer agradar a Deus, afaste-se do desejo da carne. E o desejo da carne, ele acaba provocando a morte do indivíduo. Isso não é uma questão de ser. Quando o crente quer obedecer esses conceitos, esse entendimento que a palavra de Deus está dizendo, até muitos cristãos dizem que a pessoa quer ser santarrão, quer ser o melhor de todos. Será mesmo? Porque até hoje, em toda a história do mundo, seja de uma pessoa que segue a Deus ou que não segue a Deus, todas as pessoas disciplinadas, elas tiveram um futuro promissor. Hoje eles querem apresentar o indisciplinado, né, dizendo que ele é o certo. Então tem uma pregação que se diz aí na sociedade, e muitos cristãos estão abraçando, que esse conceito do certinho não serve mais, tem que ser alvoroçado. Então o que acontece aqui, ó? Verso 8 que ele diz: porque o que semeia na sua carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. Então nós precisamos, a partir do momento que você aceitou o jugo de Jesus na sua vida, você que vai decidir. Há crentes dizendo que ele vive um peso danado na vida dele. Se lá em Mateus capítulo 8, capítulo 11, verso 28 diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu, Cristo, vos aliviarei. Mas por que muitos crentes andam com pesos nas suas vidas? Por que muitos crentes andam como se estivessem numa prisão? Eu vejo muitos crentes comentar que a igreja é como se fosse uma prisão. Que não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, não pode ir em tal lugar, não pode participar disso, não pode fazer aquilo. Você está entendendo? Então, o verso 9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente os domésticos da fé. Porque às vezes há pessoas que com os de casa, vou falar de família, ele não trata os familiares bem, não trata o pai bem, não trata a mãe bem, não trata os seus irmãos bem, é inimigo. Mas para expor para o público externo, ele é um santo. Você está entendendo como é que é o negócio? E está todo mundo achando que ele é o cara ou ela é o cara, mas internamente, com os da sua família, ele não é misericordioso ou ela não é misericordioso ou misericordiosa. Então nós temos que deixar esse teatro de lado, de querer para o público mostrar uma coisa que não somos. Então o que diz? Para os domésticos da fé. Agora nós chegamos na igreja. Quando nós chegamos na igreja, nós mal falamos com nossos irmãos, nós temos um relacionamento ruim, mas é porque a gente quer, talvez o irmão ou a irmã quer se relacionar ou conversar com a gente. Mas às vezes a gente fica
evitando as pessoas. E cria-se uma imagem de que a igreja é ruim. Seja em qualquer lugar. Porque a igreja ela não tem só uma face em um determinado lugar, em uma determinada região. Eu estive numa cidade em São Paulo, trabalhando, eu fiquei lá 17 dias em 2018, então eu acompanhei uma igreja lá nesses dias. Então, de fora, é tudo uma maravilha, mas internamente os seus problemas começaram a brotar. O crente começou a dizer dos seus problemas. Então, internamente, aonde nós estivermos, aonde tiver povo, haverá problemas. Né? Não vem ao caso aqui, eu quero falar aqui o seguinte, que aquilo que plantamos nós vamos colher. Então, o que Paulo fala no versículo 10? Então, meus irmãos, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente os domésticos da fé. Não é verdade? O que ele disse? Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão, Paulo. Porque em muitos casos das cartas que Paulo escreveu, foi Tércio que Paulo ditava e Tércio escrevia. Mas essa aqui ele falou, vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos. Aí Paulo está reclamando dos judeus. Somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Ou seja, havia um problema lá de judeus que estavam aceitando Jesus, mas havia uma questão que eles não tinham direito porque eles não tinham se circuncidado. Havia essa questão. O verso 13 diz assim, porque nem ainda esses mesmos que se circundam guardam a lei. Há aqueles que usam a lei ou que falam dela, mas não guardam ela. Olha só o que Paulo está falando, mas ainda estes mesmos que se circundam não guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para que se gloriarem na vossa carne. O que acontece? Porque há pessoas que não guardam, mas quer que você guarda. Te critica porque você não guardou. Não é verdade? E aqui, Paulo estava reclamando de uma questão aqui entre os. Havia uma confusão. Os judeus não, esses aí não têm direito porque eles não se circuncidaram na lei de Moisés e tal. O verso 14 diz, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. O que o Evangelho de Cristo precisa fazer na minha vida? Ele precisa me transformar de tal forma que todo dia eu vou melhorando diante do Senhor. Eu não posso concordar com os crimes que existem. Vale a pena a pessoa viver numa vida ruim e estranha? Né? Vale a pena? Quero encerrar aqui. Vale a pena a pessoa enveredar por um caminho totalmente tortuoso? Não vale. Não vale. Vale a pena a pessoa viver nessa vida de crime, tirando a vida dos outros? Vale a pena a pessoa viver nessa vida de desvios de dinheiro, de verbas públicas? E eu ainda vejo pessoas batendo palma para essas pessoas por causa das suas façanhas. Vale a pena enganar o próximo? Vale a pena andar na vaidade, colocando seu corpo à mostra, sendo desejada por outro homem, sendo que você é uma mulher casada? Vale a pena? Aí você acaba provocando uma confusão. Por causa da sua vaidade, você anda quase nua e acaba criando o mal, trazendo o mal sobre si, trazendo confusões. Então, quem sabe assassinatos.
Então nós precisamos prestar atenção nisso. Vale a pena, meu moça, você se enveredar por um caminho que é tortuoso, simplesmente por alguns momentos de prazer? Vale a pena trair o seu marido? Vale a pena trair sua esposa? Vale a pena entrar nesse caminho? Vale a pena viver na vida do crime? Tirando a vida das pessoas? Vale a pena viver nessa vida tão estranha e daqui a pouco você ser enterrado, ir à sepultura e ficar no esquecimento? Pense um pouco na sua vida. Todos nós devemos pensar. Não há ninguém bom aqui. Nem eu que estou falando. Todo dia eu tenho que me aplicar um pouco diante de Deus para que eu possa melhorar. Mas não vale a pena essa vida. Há pessoas que escolhem uma aventura momentânea que dura 1, 2, 3 anos. Daqui a pouco, seus amigos estão passando com ele, levando ele ou ela para o cemitério. Então, a vida que Deus nos deu, ela é boa. E nós, como seres humanos, nós somos tão talentosos que se nós quisermos viver essa vida boa, nós vamos viver. E em muitos casos nós não vivemos porque nós damos lugar à nossa carne. Nós damos lugar aos nossos desejos da carne. E se você não tiver controle sobre a sua própria carne, você vai viver uma vida desenfreada. Você não terá limites. Isso aqui também não é só uma questão cristã, é uma questão geral do ser humano. Quer viver uma vida de paz? Trabalhe pela paz. Como vou trabalhar pela paz? Procurando coisas sólidas, concretas, que te darão vida, que te darão sossego na velhice, que fará que a sua velhice seja uma velhice abençoada, que fará que você tenha alegrias ao viver na tua casa, porque muitos não têm paz dentro da sua própria casa. Então, o apóstolo Paulo, reforçando o que está escrito em Gálatas 6, verso 7, não erreis, que aquilo que o homem plantar, ele também fará. Então, isso aqui é apenas um bate-papo, é uma prévia, não é um estudo, mas é uma conversa que nós estamos aqui. Vale a pena? Quando você vê um crente que não se mete em muita coisa, não é porque ele quer ser melhor do que você, não. É porque ele está escolhendo o melhor. O melhor é obedecer a Deus. Está escrito em Eclesiastes capítulo 12, de tudo que você tem ouvido, o melhor é temer a Deus. Porque é Ele que nos dá a vida eterna. Tá certo? A gente volta a conversar numa próxima oportunidade.